Eu me chamo Atena, sou trabalhadora da Sociedade Espírita Cristã Amor e Paz em Porto Alegre. Eu faço parte do pessoal que organiza, na verdade, a educação mediúnica dos médiuns da casa, da instituição. Sou filósofa. Ai, Deus, não sei assim sozinha aqui. Sou filósofa, sou escritora e sou professora era professora de Química e Biologia, agora estou passando para Filosofia novamente, né? E o tema da nossa conversa de hoje, da palestra, que está aqui, é exatamente o império de si mesmo, a metafísica das obsessões na existência humana. E como o nosso tom dentro da espiritualidade é um tom kardecista, é importante a gente fazer uma análise inicial do que sejam e de quando a gente fala de doutrina espírita, o que nós estamos querendo dizer. Antes de mais nada, é importante nós iniciarmos a premissa da doutrina espírita enquanto entendermos a doutrina como uma filosofia, um sistema filosófico. Quando nós falamos de sistema filosófico, nós queremos dizer de um sistema filosófico nascido na época do iluminismo francês. Na época do iluminismo... Obrigado. Na época do iluminismo francês, a gente vai ter exatamente a queda de todas as bases religiosas que sustentavam exatamente essa idealização de que os seres eles não necessitavam racionalizar a própria experiência humana. As emoções, os impulsos e a não intelectualização dos seres era importante exatamente para que não houvesse essa libertação social dos indivíduos. É por isso que Kant, um filósofo que vai nos dizer que nesta época do iluminismo, ele levanta o sapere aude, que significa ousa saber. E a partir disso, a gente começa a se questionar como que a doutrina espírita, nascendo em 1857, com a publicação de O Livro dos Espíritos em Paris, França, na livraria d'Orléans, a gente começa a pensar como que uma doutrina que fala de coisas que não são vistas materialmente, na época do racionalismo, que diz que o que só existe é aquilo que pode ser medido, calculado, pesado, sistematizado, como que a doutrina espírita, que fala de coisas que não são materiais, se levanta pela racionalidade. Vai dizer Allan Kardec, na conclusão de O Livro dos Espíritos, que a doutrina espírita, ela fundamentalmente não tem por base a sua força não tem por base as manifestações, e sim a sua filosofia. É na base do pensamento que os conceitos espíritas nos levam a pensar sobre a nossa existência, enquanto espíritos imortais, que Allan Kardec levanta uma segunda bandeira, que é a da fé racional. Você só pode crer a partir do momento que a sua fé se constitui por um saber aquilo que está sendo lido, comentado, estudado, informado. Infelizmente, a cultura francesa é uma cultura diferente da cultura brasileira, por vários sentidos, um deles é o histórico. O histórico brasileiro nasce com um processo educativo na imigração de variados tipos e espécimes diferentes de culturas no território brasileiro, e a ideia de educação ela inicia com os jesuítas. A educação inicial, quando o território brasileiro foi explorado por portugueses e espanhóis, era a de desculturalização dos indivíduos aqui. E neste território, a gente começa a perceber que todo o processo educativo brasileiro, ele passa a ser um processo de desculturalização dos seres, de uma não leitura, de uma quase preguiça existencial. E é nesse processo que a gente percebe boa parte dos espíritas não lendo obras espíritas que dizem ser espíritas. A gente vê os umbandistas lendo as teorias umbandistas através de livros de literatura umbandista. A gente vê pessoas católicas lendo livros que os padres publicam, bibliografias bíblicas que eles publicam. A gente vê evangélicos saturados da leitura do evangelho, às vezes com uma interpretação um pouco torta, um pouco muito pessoal, uma hermenêutica extremamente dissipativa, mas a gente percebe que quando a gente adentra o centro espírita, nós estamos usando de uma inteligência papagaia. A gente escuta no seminário e repete sem saber o que nós estamos falando. E isto cria um excesso importante no nosso processo de aprendizagem. Porque na hora que o processo da dor chega nas nossas existências, é importante ter a fé racional como força de sustentação da nossa realidade. Chico Xavier passou por tudo que passou na sua existência, não porque ele era abençoado, porque cada um segundo suas obras, segundo os seus esforços e segundo a sua própria plantação. É pelo excesso de estudo, de reflexão, a sua força intelectual era a base da sua fé racional. E é por isso que ele não cedia.
Allan Kardec, Camille Flammarion, Gabriel Delany, Amália Domingo Soller, são tantos intelectuais que, em realidade, a gente vai realizar essa análise de que, por exemplo, Leon Denis, eu gosto de dizer muito que é o filósofo considerado do Espiritismo, um daqueles que liberta o pensamento, muitas das vezes, das manifestações físicas para reflexões filosóficas mais profundas, se baseando nessas comunicações. O Gabriel Delany morreu cego escrevendo obras espíritas. Começou a ler livros espíritas escondido da mãe, porque a mãe não permitia, e aí ele deixava por debaixo da cama, o Leon Denis, e aí lia de madrugada, guardava, saía, a mãe pegava o livro escondido e lia, e um lia escondido do outro, o livro espírita, que era o livro dos espíritos. E aí você começa a perceber, quantos de nós leríamos livros espíritas escondidos caso não pudéssemos ler? Se nem quando a gente pode ler, nós realmente pegamos livros espíritas. Quantas horas a gente gasta preparando festa de Natal, festa de Ano Novo, festa de aniversário, futebol, show, espetáculo, festa para churrasco. Quanto tempo a gente gasta num almoço de churrasco? E quanto tempo também calculamos para a abertura de um livro e para a leitura séria? Talvez porque nós ainda estejamos brincando com a nossa experiência espiritual de estudo e de seriedade. Mas quando o processo maior em nossas existências surge, que é a obsessão, a gente culpabiliza alguém. Porque a gente não sabe quem que a gente pode culpabilizar, a gente culpabiliza aqueles que nós não estamos vendo, porque quem não está nos vendo, a gente não tem como dizer se está perto ou não, aí a gente diz os espíritos. Os espíritos estão aqui em volta e eles me obsedeiam, e eles estão aqui exatamente. Eu não gosto de falar isso, obviamente, mas uma vez eu estava falando, eu dou aula de evangelização desde os meus 16 anos de idade, para infância e juventude. Aí parei com uns 22 para começar a pegar a parte de estudo de ESD e EAD. E aí, uma vez eu estava falando sobre obsessão por uma gurizadinha pequenininha, aí disse assim, Atena, é que nem mosca, os espíritos obsessores. Eu digo, mosca? Não sei, por que tipo de mosca? Como assim mosca? É, porque a mosca fica em volta da... Oh, não precisa dizer não, não precisa dizer não. Mas o princípio é o mesmo. Aquilo que sobra na nossa existência, que nós não estamos usando e nós não podemos reproduzir e reutilizar, sobra e atrai. Mas por que exatamente? Qual que é o princípio espiritual da obsessão? Por que a gente tem essa problemática? Onde que a gente, na doutrina espírita, consegue desvincular esse processo? E era o livro dos médiuns. No capítulo 23, da obsessão, que é um capítulo maravilhoso, todos vocês, com total certeza, já leram, já estudaram. O livro dos médiuns de vocês, onde que está nesse momento? Vamos relembrar em casa? Vocês sabem? Aonde que está? Olha, eu gostei disso do senhor, gostei da... Sim, isso mesmo. O capítulo 23 da obsessão é essa tradução do Guilherme Ribeiro. Atualmente tem uma tradução muito boa da Federação Espírita Brasileira, que é do Evandro Noleto Bezerra. Ai, Atena, é tão difícil umas palavras, mas tem lá tradutores bons que traduzem do francês para o português. O Noleto Bezerra, ele é o tradutor da Revista Espírita, dos 12 volumes da Revista Espírita, que são estudos surpreendentes. Da época de Allan Kardec, todos os meses Kardec publicava um mês uma revista a respeito de temas espíritas, e é surpreendente. E o Evandro Noleto traduziu as 12 revistas e aí traduziu as obras de Kardec. E diz assim, o item 237 do capítulo 23. Entre os escolhos que apresenta a prática do espiritismo, cumpre-se colocar na primeira linha a obsessão. Entre uma das dificuldades de nós pormos em prática o espiritismo, a primeira é a obsessão. E o que é exatamente a obsessão? Eu gosto de uma frase de Allan Kardec e gosto de dar um susto nas pessoas. As pessoas tomam um susto, obviamente. Quantas vezes a gente vê por aí uma pessoa que tem uma mariposa tatuada na testa, não é mesmo? Mas Allan Kardec diz o seguinte, o pensamento é tudo, a forma nada vale. A gente tem um clichê na doutrina espírita que a gente coloca que a obsessão a gente vê no rosto, na forma, na aparência, no preconceito espiritual, naquilo que nós estamos vendo, e estamos extremamente enganados. Estamos profundamente enganados. E aí, quando Allan Kardec vai dizer que a maior dificuldade de nós pormos em prática a doutrina espírita é a obsessão, nós temos que produzir o primeiro passo a entender que a obsessão é a relação de dois seres, de dois espíritos. E esta relação, ela é potencialmente uma relação mediúnica.
E aí diz Emmanuel que toda relação mediúnica, ela é uma relação, isso no Pensamento e Vida, no livrito, ela é uma relação que inicia na mente do ser. Não existe forma para a obsessão. Não existe cara para a obsessão. Não existe estrutura para a obsessão. O processo obsessivo, ele inicia muitas vezes no mais sutil da nossa angústia e do nosso desespero. E é nesse sentido que Allan Kardec complementa com algo que chega a ser fatal, porque ele diz assim: obsessão, isto é, o domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, lá na parte sobre a influência dos espíritos, vai questionar os espíritos, mas quando é que deixaremos de ter o processo obsessivo? Quando é que a gente vai parar de se influenciar negativamente? E aí os espíritos respondem: quando vós voltais a ter o império de si mesmos. Nós não nos controlamos. Nós achamos que nos controlamos. Nós temos a vaga impressão, mas você está sentado aí louco para ir embora, pensando no que você vai fazer daqui a 15 minutos. Não aguentando sustentar a mente, a intelectualidade e os pensamentos por 1 hora a mais. Os seus sentimentos e suas emoções não querem mais estar aí. Como você se controla? Você não controla a circulação sanguínea que corre nas suas veias 2 km por hora. Você não controla a bioquímica do seu corpo na produção de variados tipos de digestórios. Você não controla a eletricidade nervosa que está no seu cérebro. Em verdade, a pergunta é: o que da sua existência você controla? Pode ser que saiamos daqui e um de nós tenhamos um AVC, outro além possa ser atropelado, mas algum leve um tiro sem querer, outro seja assaltado, e eu pergunto: quem vai dizer aqui que se controla? Quem vai dizer assim que tem a ponta de uma existência, da sua existência a outra, sob as suas posses? Levante a mão, por favor. Agora eu fico sempre com medo quando alguém levanta a mão. Já pensou? Essa pessoa... Porque aí assim, ou a pessoa não entendeu, né? Ou a pessoa pode ser, né, um extraterrestre, estilo Jesus aí entre nós. Aí tá ok, até a gente consegue entender. E aí ele diz aqui: os bons espíritos nenhum constrangimento infligem. Se você inflige algum constrangimento sobre alguém, você não é bom espírito. Isso é uma piada, não, isso é uma realidade. Se obsessão é o constrangimento que nós fazemos de influência sobre uns e outros, quando muitas vezes os filhos tentam realizar esse tipo de constrangimento, ou as mães tentam realizar esse tipo de constrangimento, está criando-se um processo obsessivo. Existem variados tipos de processos obsessivos, diz a estudiosa Sueli Caldas-Schubert, da publicação Obsessão e Desobsessão, Profilaxia e Terapêutica, publicado pela Federação Espírita Brasileira, em que há 3 tipos. Obsessão de desencarnado para encarnado. A gente tende a achar que essa é muito fácil para quem está do lado de lá, porque para quem está do lado de lá, isso daqui não é barreira. Ou de encarnado para encarnado. Bom, se é encarnado para encarnado, eu posso simplesmente mudar de local e aí eu estou separado desse indivíduo. E uma das mais difíceis, a autoobsessão. A autoobsessão é uma das mais complexas. E talvez, creio eu, em grande parte, que o processo de autoobsessão é um processo extremamente ligado às grandes e extremas violências de assassínios, homicídios e afins. Porque é um processo de cegueira espiritual muito alto dos indivíduos. Mas nesse sentido, a gente começa a perceber que um indivíduo, por exemplo, aquele espírito obsessor, numa relação de desencarnado para encarnado, de uma obsessão do constrangimento do quê? O que esse espírito constrange em mim, afinal? Quando Allan Kardec pergunta quais são os atributos essenciais dos espíritos, lá na segunda parte do livro, na primeira parte do Livro dos Espíritos, a respeito de como é que são esses elementos, ele diz, os espíritos respondem: inteligência, pensamento e vontade. Eu vou repetir pela ordem didática. Pensamento, inteligência e vontade. O pensamento como a estrutura que faz com que você esteja sabendo que é você. Inteligência pela estrutura de você saber se relacionar com aquilo que existe ao redor e internamente de você. E vontade para impulsionar com que isso vá e faça e construa. O constrangimento que se dá dos espíritos é exatamente nessas 3 áreas. Primeiro, na sua vontade. Segundo, na sua inteligência. E, por último, no seu pensamento. Quantos relacionamentos, às vezes, conjugais, namorais, ficais? A gente está na atualidade do século XXI, a gente tem que organizar a fala, né?
Quantas vezes a pessoa nos constrange em alguma coisa? Mas a gente diz, mas eu amo essa pessoa, eu gosto muito dela, eu tenho assim, é o amor da minha vida, está no 8º casamento. Como que é o amor da sua vida que está no 8º casamento? Cada vez é que tem a multa fidelidade, né? Terminou o período de 12 meses, a carência, aí pode repetir com outra pessoa a fala. E aí você para pensar que é exatamente este processo de autodesconhecimento que os espíritos tanto falam. Desse processo de falta de construção da sua existência e de controle da sua existência. Mas o controle da sua existência não é você pintar a cor do seu cabelo que você quer. Ou você se vestir do jeito que você quer. Ou você colocar uma taturana tatuada na testa. É uma borboleta ou uma mariposa, é uma taturana. Uma vez eu tinha um namorado que dizia que eu tinha a primeira vez que eu fiz essa tatuagem, aí eu fui encontrar ele e disse, Atena, você fez uma raia na testa? Como é que a pessoa vê uma raia, gente? A pessoa é estudiosa dos seres aquáticos, adora os pokémons aquáticos e olha uma raia na minha testa. Aí, nesse sentido, a gente começa a perceber que Allan Kardec diz que a base da questão da obsessão é o constrangimento dessas 3 áreas. Da sua vontade, da sua inteligência e do seu processo de pensamento. Quantas vezes a gente tem pessoas, amigas nossas, que a gente gosta, mas às vezes se constrange e nos xinga, tu é burro, que eu tô falando, tu não está entendendo o que eu estou falando? Tu não pensa não, né, fulana? Tu não pensa, mas eu gosto de ti mesmo assim. Isso ofende, machuca. Ou você nunca pode escolher para onde que você quer ir num relacionamento. Não, vamos fazer assim. Não, meu amor, deixa que eu escolho, porque eu sei o que é o melhor pra gente. Tá. Mano, tem uma frase maravilhosa, que você me avisa quando acabar, viu? Você apaga todas as luzes, que aí eu sei que acabou. Emmanuel diz assim, entramos na encarnação sozinhos e saímos da encarnação sozinhos. As pessoas que são seus filhos hoje, poderão serem seus pais amanhã, e talvez depois nada. Porque eles terão outros indivíduos para se relacionarem. Outras esferas, outros continentes, outros planetas, outros universos. Bezerra de Menezes, quando desencarnou, foi convidado pela pleiade de grupos de espíritos de Maria, da Ordem de Maria, para fazer exatamente a desvinculação espiritual dele com os processos espirituais da Terra. E o Bezerra olhou, pensou, refletiu. Posso dar mais uma pensadinha? Pode. Eu gosto que o plano espiritual sempre deixa dar tempo, né, gente? É bom. Aí você ele parou, pensou e retornaram na outra semana. E ele disse assim, eu prefiro ficar aqui. Porque não tem como eu ir para um espaço onde não haja sofrimento e aflição e pensar em eu ser feliz sabendo que pessoas que conviveram comigo estão lá sofrendo. Quantos de nós conseguiríamos isso? Não sei, talvez sim, talvez não. E é essa a grande questão. É porque ele tinha o processo do império de si mesmo, o controle de si mesmo, a noção de si mesmo. No livro que eu não vou lembrar o nome, do Humberto de Campos, publicado pela Federação Espírita Brasileira, tem uma história, um conto, que chega a ser fantástica para falar sobre essa questão de império de si mesmo. Certa vez chegava lá, um indivíduo que havia desencarnado da Terra e encontrou os portões do plano superior maior. Já havia passado por todas as dificuldades e estava ali agora, solicitando aquilo que ele havia construído de si, a sua própria alta espiritualidade. Ao chegar nos portões, ele foi recebido por uma das grandes espiritualidades de lá, e quando chegou naquela região, abrindo as portas, foi recebido, sentou-se, e o espírito de maior luminosidade questionou a ele, você aprendeu então todas as lições espirituais da Terra, meu irmão? Aprendi. Aprendestes a caridade sublime de dividir quando falta para ti? Aprendi sim, Senhor. Aprendestes a paciência até quando o fogo ardente da impaciência dos outros corrompia o vulcão de si mesmo? Aprendi sim, Senhor. Aprendestes a controlar a ansiedade, o desconforto, o desespero, o ódio, a raiva, a ira, o rancor? Jesus amado. Aprendeste? Aprendi sim, Senhor. Aprendestes tudo e todo tipo de sentimento sublime para converter o mal em bem? Sim, Senhor. Passastes, pensando o espírito, com aquela inteligência quântica, rápida, alva, sublime, que a gente sequer acompanha. Passastes pelo inferno antes de vir para cá? Eu?
passar pelo inferno. Mas porque se na terra eu já fiz tudo que tinha para fazer, deixa eu entrar aqui, ora. Pois bem, vais retornar. E vais entrar por onde deverias entrar. Mas por que se eu aprendi tudo? Aprendi inclusive o amor. Se tivesses aprendido o amor, saberia que se tu tens as virtudes, deves passar pelos locais que não existem. O espírito terreno retorna para o chão, sabendo que uma nova encarnação estava se preparando e chora convulsivamente. E a gente faz muito disso. A gente faz muito disso por falta desse império de si, por falta desse controle de si, por falta de noção do que realmente nós estamos sentindo. Nós somos aptos em falar o que estamos pensando. E muitas das vezes, quando eu questiono o que você está pensando, o que você está sentindo, a pessoa diz o que está pensando. Porque ela não consegue controlar dentro de si essas emoções espirituais. Isso não quer dizer que nós não tenhamos que sentir coisas ruins, que nós não tenhamos que sentir vícios, que nós não tenhamos que sentir o mal. Há no sistema divino a espécie de nós entendermos que é exatamente de todo esse espaço que está para a nossa inferioridade que surgirá a superioridade. Nós não negamos e não podemos negar que sentimos ódio, raiva, desejo de vingança ou qualquer outro tipo de vício que nós sabemos que faz nos sofrer. Porque negar isso será negar exatamente o desconhecer desse império. E se um imperador ou uma imperatriz não conhece o seu império, jamais o comandará. E é nesse sentido que as relações espirituais se fixam fortemente. E essas relações espirituais se dão através de pequenas influências. Obviamente que a gente diz que influências espirituais desencarnadas são mais fáceis de agregar força sobre nossa existência. Isso é uma realidade, porque são seres que estão à nossa forma de observar as coisas, estão invisíveis. E nesse sentido, a gente tem realmente maior dificuldade de perceber o que é meu e que eu estou pensando e o que é dos outros espíritos que estão ao meu redor. E nesse sentido, a gente começa a perceber que muitas das vezes os maiores tipos de obsessões estão ligadas a quê? E as pessoas adoram uma novela da Globo Espírita. E aí elas assistem a novela e acham que sabem de espiritismo. Como se o espiritismo fosse tatuagem de chiclete. Fácil, rápido. Quem já leu Hegel? Hegel é um filósofo alemão que, com o livro Fenomenologia do Espírito, vai dizer uma coisa muito interessante. A consciência de si é o seu eu em si, que percebe-se como um ser que existe. Quando este ser está vivendo, ele necessita de um outro ser em si para o processo de reconhecimento. Entretanto, a gente não consegue efetuar o quê? Efetuar o reconhecimento de que o outro ser é válido. Porque, segundo o meu conhecimento em si, aquilo que eu estou vendo não pertence ao meu conhecimento. Portanto, eu vou dizer que aquele ser não existe. Entretanto, a minha fragilidade de perceber aquele ser como diferente de mim é a fragilidade não de que o outro não deve existir, mas de que o outro existindo, ele nega parte do que eu sou, ele nega parte de mim. É assim que acontece muitas vezes com as pessoas que são, obviamente, os colonizadores brancos, quando entraram nos povos africanos e viram a população negra e perceberam que esses seres são diferentes de nós. Mas esses seres não somos nós. E não sendo nós, não podem existir como sendo os seres existentes. Devem o quê? Morrer. O Hegel vai dizer isso quando ele diz assim, sim, o poder da consciência de si é você ter o poder de matar a vida. Mas muito mais do que matar a vida é o quê? Controlá-la. Terá mais poder o ser que controlar a vida, diz o filósofo Hegel. E é nesse sentido que, quando a gente pega o livro Libertação, o 6º livro da série de André Luiz, psicografado pelo Chico Xavier, a gente começa a perceber que Gregório, que é o espírito manda-chuva, de uma ordem inteira de espíritos sobre a Margarida, que é um espírito encarnado, ele entrega ao redor dela 46 espíritos desencarnados, fazendo turno e ronda para o processo de escravidão espiritual. Para quê? Pergunta André Luiz. E o espírito responde, para que ela morra e retorne aos meus braços de onde ela nunca deveria ter saído. Isto é um caso. Um caso, não são todos os casos.
Quando nós estamos falando de obsessão, nós podemos ter influenciações obsessivas, que não quer dizer que é processo obsessivo, que não quer dizer que é obsessão. Influenciação obsessiva é quando eu estou quieta, parada, falando de qualquer coisa, estudando qualquer coisa, e de repente me vem uma vontade estranha, diferente daquela que eu não sei por que gerou em mim. Uma sensação passa por mim, perpassa meu corpo, e eu penso, meu Deus, onde é que vem isso? Aí você para, faz uma prece, se acalma. Geralmente não, geralmente você pega o WhatsApp e procura alguém para dar problema, para dividir o seu problema, né? A primeira pessoa que baixa ali é você. Olha, coisa boa. O que você quer perguntar que eu vou problematizar agora? É nesse processo de influenciação obsessiva que é a frequência e a intensidade da água batendo na pedra que a pedra fura. É a intensidade de nós aceitarmos esses tipos de influenciação que nós começamos a perder esse controle. Allan Kardec, no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele vai dizer sobre os bem-aventurados aflitos, causas atuais e anteriores das aflições, ele vai dizer o seguinte: boa parte das nossas problemáticas atuais não vem não vem de outras existências. Vem desta encarnação por falta de paciência, por falta de cuidado, de inteligência e de uma série de outras coisas. Então, boa parte dos processos obsessivos que nós passamos hoje é por descuidarmos quem somos. Por não sabermos. A gente fala tanto de reflexão, 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 mas a gente pode sair daqui agora e sequer pensar no que foi falado um seminário inteiro. E a grande pergunta é: és louco? E se perderes hoje à noite a própria alma? E se te chamares de volta? Claro que tem um custo retomar o império de si mesmo. Às vezes, retomar o império de si mesmo tem o custo de sentir as próprias fragilidades espirituais. Mas o orgulho, o egoísmo, a vaidade, que são os grandes vícios que nós temos e que nos constrangem, nos fazem sofrer, nos fazem sangrar espiritualmente. Quantas pessoas aqui, a gente pensa, olha, observa, está bem alimentado, está bem vestido, está sereno, está tranquilo, mas está sangrando espiritualmente. Necessitando de apoio, mas apoio de quem? Se o Espírito não permitir, nem Deus ousa influenciar. Porque o Espírito é dado a ele o potencial de livre-arbítrio. Há espíritos que desde o início da sua encarnação, desde a primeira encarnação, como disse Lippe, do seu processo evolutivo, Allan Kardec pergunta, há espíritos que sempre caminharam no caminho do mal e sempre caminharam no caminho do meio. E há os meio termos? Há. Como assim? Há espíritos que desde a primeira encarnação impulsionaram-se ao mal sempre, 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 sempre. Allan Kardec diz sim. Os espíritos dizem sim, Allan Kardec. E aqueles que desde o início trilharam o bem, sim. Como faz e como pensar isso? Jesus, por exemplo. Allan Kardec, desculpa, o Chico Xavier, é tanta gente na cabeça da pessoa, que a gente confunde as bibliografias. No livro Consolador, perguntam os grupos que estavam estudando com Chico Xavier em relação a Emmanuel, como que tinha sido a evolução espiritual de Jesus. E os espíritos responderam, a evolução espiritual em Jesus, alguém lembra? Seguiu em linha reta. Linha reta significa 5 minutes. Olha que chique. Em inglês ainda, a gente podia fazer um seminário em inglês, já pensou? Eu não via porque eu não sei inglês, já pensou? Estou interessado em Jesus, né? Essa senhora tem uma cara de interessada, que Deus o livre. Eu vou fazer, a senhora sabe que depois tem prova, né? Se rodar, fica o domingo inteiro comigo aqui. Tá bom? Pega depois o nome dela na saída, tá? A evolução de Jesus foi em linha reta. Curva significa gasto de energia a mais, correto? Você fazer uma linha reta gasta menos energia do que pegar uma... Portanto, o atraso, entre aspas, espiritual. A gente não pode comparar a nossa evolução espiritual. Eu estou atrasado 1000 anos evolucionalmente. A gente desencarna muito. A gente desencarna de desespero. Se comparar a nossa evolução com Jesus, com Chico Xavier, com Divaldo Pereira Franco, se a gente comparar a nossa evolução com um mendigo ali fora, como que faz? Que está sorrindo muito mais e não tem nada, e não pede um dinheiro às vezes. Come o que tem no lixo. Como faz? Ele pode não ter a fome, ele pode ter, aliás, a fome física, mas talvez não tenha a fome de existência que nós temos. Olha, a esposa já está chamando isso? É?
Já estou te liberando, tá bom? Jesus evoluiu em linha reta. Isso significa que ele não passou por nenhum processo expiatório. Ele passou por provações e se errou, teve que repeti-las a esmo. E aí Jesus garante a ele mesmo créditos muito grandes, que quando nós chegamos no nosso sistema solar, o planeta Terra não é o mais evoluído. E por que a gente tem tanta garantia de verde, água, organização planetária maravilhosa? Pelos créditos de Jesus. Pelos grandes engenheiros que André Luiz expõe no livro Evolução em Dois Mundos. É pelos créditos de Jesus que nós temos tudo o que temos. E aí, Allan Kardec pergunta, quem que é o tipo mais perfeito modelo? Vê de Jesus. Não é porque Jesus é Jesus, mas porque tudo aquilo que ele trouxe é exatamente, talvez, o contrário que nós não tenhamos aplicado em nós. Não é sair com barba, não é sair com a forma. Olha, percebam quantas formas diferentes de humanidade nós temos. Quantas formas? Eu moro na CIS Brasil, né? Vocês imaginem eu, 8h30 da manhã, indo trabalhar, passando pela CIS Brasil. As pessoas se assustam, gente. Se assustam. Elas se assustam comigo, mas adoram assistir um Star Wars, adoram assistir Senhor dos Anéis, adoram assistir Harry Potter, né? Se emociona com o Schwarzenegger lá. Umas pessoas diferentes. Mas quando a realidade apresenta uma diferença para você exercitar a sua capacidade espiritual, a gente recua, a gente tem medo. Porque tem insegurança espiritual, porque não tem um império de si mesmo. E é por isso que Jesus caminhava por todos os cantos. Cantos que nós não caminhamos. Pelos doentes, pelas prostitutas, pelos falidos, inclusive pelos corruptos. Para mostrar que não importa o quão lodoso é o pântano. Se a força espiritual do diamante continuar a permanecer ali, ele continua sempre a brilhar. Que a gente possa refletir nesse final de seminário, nessa minha palestra, mínima, tosca e singela perto da palestra dos outros maravilhosos companheiros, esta questão espiritual. É um convite, mas não é um convite de 15 anos para colocar na geladeira e só ver quando você abre a porta, sabe? Não. É um convite que você tem que engolir com a própria existência. Se você quer resolver os seus problemas espirituais, você tem que saber quem você é, de onde você vem, para onde você vai. E nesse sentido, a leitura das obras básicas de Allan Kardec e de todas as obras, na verdade, a leitura do que você quiser, desde que você sinta-se libertado de qualquer processo que diga que você não é escravo dos outros, é seu próprio escravo. Que saiamos dessa escravidão espiritual e sejamos assim como Jesus, como esses sóis que iluminam esses universos todos inteiros ao nosso redor. Que Deus e que os bons amigos espirituais estejam conosco. E um bom sábado. Obrigada.